Tô aqui gravando o último ataque. Vamos, porra! Vamos! Vamos! Sensacional, cara. Sensacional, cara. 67 para a equipe de Franca. O Mengão avassalador. Tô gravando já o vídeo da manhã, torcendo pela Libertadores do basquete. Pô, tamo na final de novo, cara. Flamengo e Boca. 9h10 da noite. Sensacional. Neste sábado, sabadão, com Flamengo e Vasco no Maracanã. E o Mengão buscando o tri da Libertadores do basquete, cara. Coisa linda, velho. Coisa linda. Eu vou trazer aqui as informações todas para vocês. Tem coisa importante para falar para vocês. Mas tô muito... Ô, Olivinha falando, muito obrigado. Foi aniversário do Olivinha ontem. Jogo agora... ontem, hoje, né? Quase meia-noite, eu tô soltando esse vídeo 5 horas da manhã. Deixar programado para 5 da manhã. Pô, sensacional, cara. Vitória de manual. O Flamengo deu aula, velho. O Flamengo deu aula, realmente. Tá muito certo aí o Olivinha. O Flamengo, pô, 91-67 no Franca, cara. Isso é surreal. Para quem acompanha basquete, tá emocionado como eu. Isso é inacreditável. Chegar numa final de Libertadores do basquete, da Champions League América, contra o Boca, mas com a moral que o Flamengo está chegando, é algo assim inacreditável. E eu tenho uma situação aqui muito importante para falar com vocês. Primeiramente, lembrar que a Bet Oficial da Nação, a gente está com free bet direto nos jogos do Mengão. A cada gol do Flamengo, R$10 de free bet para você, nas apostas a partir de R$20. Lembrando que é para jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, tá? Então, fica ligado que hoje a gente vai trazer na plataforma vizinha as odds, as dicas, muita coisa bacana para vocês aí. Também lembrar que com a Caravana do Haroldo você pode chegar aí na semana que vem, Flamengo e Corinthians, chegar no Rio de Janeiro com hospedagem, passagem, translado e ingresso VIP, tá? Com o melhor preço do mercado, atendimento top. Cara, você não vai ficar na mão. E detalhe, Super Mundial, Libertadores, tudo com os melhores pacotes, Super Mundial com Disney incluído, inclusive. Pode chamar aí a Caravana do Haroldo, parceria com a Mileses Esportes. E olha só, cabelo do paparazzo crescendo e paparazzo emagrecendo. Você também pode emagrecer com saúde e sem queda capilar com a Mais Cabelo. Programa Mais Slim funciona, hein? É sensacional. Bem, chega daquele jeito aí, lembrar você de se inscrever no canal, acionar a notificação sininho. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Se inscreve aí, dá essa moral pra gente. Lembrar que hoje tem Mengão, tô aí empolgado, mas ao mesmo tempo preocupado. Não tem, assim, grandes motivos para comemorar o que está acontecendo, o fato de ter um jogo Vasco e Flamengo no Maracanã dessa forma. Desse jeito, era melhor jogar em São Januário, era melhor jogar no Engenhão, porque eles fizeram isso no Engenhão. Eles colocaram à venda os ingressos primeiro para eles e eles conseguiram ter, não sei se é a mesma coisa ou mais um pouco torcedores. Eu sei que eles fizeram já isso, porque eles querem isso, eles querem ter uma sensação de terem o mando de campo contra o Flamengo. E essa questão, tá, que me passaram aqui, um amigo rubro-negro, não vi ninguém falando isso, mas o Vasco ferrou com o Flamengo. Abriu com 2 dias de antecedência para os sócios do clube, até aí tudo certo, só que os torcedores deles pagaram de R$22 a 80, preço mínimo 22. O nosso torcedor começou a comprar 2 dias depois e tem que pagar o preço cheio, 120. Amanhã, o Maracanã vai estar com mais vascaínos. Pessoal revoltado.
venderam 21 mil ingressos no setor sul do Vasco rapidamente, a R$ 22. Mas a diretoria do Flamengo também tem culpa, porque está afastando o torcedor com os preços altos do ingresso, assusta já o torcedor. E aí o torcedor, já naquela, não me quer no estádio, eu também não vou ajudar. E é isso que acontece. Agora, no Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, que abre um pouco tardio e efetuam preços altos para o Flamengo, o torcedor não quer engajar. Olha só. E aí meu amigo fala, tô vendo esses 25 mil ingressos que a imprensa toda publicou, na verdade são os 27 mil, mas os caras sacanearam legal a gente. Vai ser vergonhoso na arquibancada. Mas o Flamengo deixou isso acontecer. Isso é um absurdo, tá? E aí, desde quinta, eles esgotaram o setor deles, fico pé da vida quando isso acontece. O Flamengo que sempre esgota tudo por falta de planejamento, né? E aí, uma conta rápida, ele manda aqui, 25 mil vendidos ao total, 21 mil todo na sul do Vasco, sobram 4 mil se o Flamengo comprou tudo, né? Isso se o torcedor do Flamengo comprou tudo, porque não deve ser, porque o torcedor do Vasco também está comprando no setor misto, com desconto. E aí a gente se ferrando. E aí, eu vou falar com vocês aqui, que esse meu amigo me mandou antes da virada da meia-noite. Eu preciso que vocês vão ao Maracanã hoje. É importante que vocês vão ao Maracanã hoje. Eu faço um apelo que você que está me assistindo aqui, se 20% que está aqui me assistindo, 30% estiver no Rio de Janeiro, vá ao Maracanã hoje, pela nossa honra. Eu preciso que vocês comprem o ingresso. Eu sei que está caro, mas eu estou pedindo. Eu preciso que você que está me assistindo vá ao Maracanã hoje. O Flamengo foi sacaneado. Eu não sei quem deixou isso acontecer. Mas o torcedor precisa engajar, precisa ir ao Maracanã hoje. E precisa ir ao Maracanãzinho também, a pedido do Olivinha, que foi aniversário dele ontem, lotar essa final do basquete. Eu estarei lá também na final do Fla Basquete, final da Libertadores do basquete, Flamengo e Boca Juniors, tá? Então, o pessoal falando que, cara, se os torcedores do Flamengo não forem, vai ficar até perigoso, mas a gente precisa ter a torcida lá. A gente precisa que esses ingressos sejam vendidos hoje, ainda. Mas é muita. Vamos comprar, vamos engajar, vamos nesse jogo. É jogo que vale liderança para o Flamengo, gente. Pelo amor de Deus. Já faz a dobradinha. Flamengo e Vasco, Flamengo e Boca. Vale a liderança. Vamos com tudo. E vale título da Libertadores do basquete. O Flamengo jogar o Mundial. De novo do basquete, podendo ser tricampeão mundial. Colocar 3 estrelas na camisa do basquete. Pelo amor de Deus, gente, vamos ao Maracanã. Eu não posso admitir que isso aconteça, né, de hoje a gente não ter um público aí bacana no Maracanã, perder na quantidade para a torcida do Vasco. É inadmissível, mesmo com tudo que eles fizeram lá, a gente tem condição, né, de virar isso aí. Olha, no final do vídeo eu vou trazer aqui os momentos aí do Fla Basquete, né? A gente teve nosso repórter acompanhando lá. Eu vou trazer aqui para vocês no final do vídeo os momentos. Eu quero passar para vocês aqui. Cara, a gente tem uma notícia péssima. O Flamengo péssima principalmente pelo lado humano, né? Triste pelo jogador. O Flamengo também perde muito nessa daí. O Flamengo perdendo aí muito dinheiro que o Flamengo receberia. O Cauã Santos rompeu os ligamentos do joelho e está fora da temporada. Ele, cara, estava sendo aí cogitado para ser vendido. O Flamengo ainda tem porcentagem no jogador. O Flamengo poderia ganhar muito dinheiro na venda do Cauã. Ele que está lá no Frankfurt, né? E estava cotado para ser contratado por outras equipes da Europa. Ele vivia um excelente momento no gol do Eintracht Frankfurt, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior, o LCA, a mesma lesão do Pedro, né, do atacante Pedro. É complicada, é demorada, está fora aí da reta final da temporada europeia e foi no duelo contra o Tottenham, tá, pela Europa League. Eu tinha postado aqui, ó,
essa notícia essa semana, falando, cria do Ninho, Cauã Santos está perto de render mais de 5 milhões aí aos cofres do Flamengo, para um goleiro aí, um lucro altíssimo, né? Mais ou menos o que o Hugo Souza também gerou para o Flamengo. 22 anos, foi vendido por 800 mil euros, com a possibilidade de mais 800 mil euros caso atingisse metas, como atuar 15 partidas como titular. Faltam apenas 3 jogos para a cláusula ser ativada. O Flamengo ainda detém 30% dos direitos econômicos do Cauã, que já desperta interesse de gigantes europeus. Olha que loucura, olha que loucura. Além dos clubes, que o Flamengo tem 30% e poderia ganhar uma nota na venda dele, que está valorizado, faltavam, com o jogo agora que ele machucou, faltavam 2 jogos como titular para o Flamengo receber mais 5,3 milhões. E eu só queria ler aqui rapidamente os comentários de alguns torcedores de ontem. Cara, é muito bacana a gente ler alguns comentários aqui nos nossos vídeos. Papa, você falou muito, foi o Geisiane Silva, foi a Geisiane Silva, né? Papa, você falou muito bem sobre o Michael. Vejo do mesmo jeito que você. O Michael é muito bom driblador e desconcerta a defesa adversária. Vai ser líder em assistência nesse ano. Só precisa melhorar a finalização para fazer seus gols. O Alício Camacho. Paparazzo, os esquemas táticos são vários que o Felipe Luiz exercita de acordo com a maneira de jogar dos adversários. O Felipe Luiz é muito estudioso e inteligente, e você é um excelente observador. Parabéns. Pô, cara, obrigado. É muito bacana aí o carinho da galera, né? A gente também tem aqui... Papa, boa noite. O que vai acontecer com o Bruno Henrique? Eu acho que ele vai pagar uma multa e, se Deus quiser, vai ser absolvido. É isso. Então, o STJD, eu trouxe a notícia ontem, já avisou que dificilmente ele será punido, porque a infração foi uma só em 2023. Tinha arquivado, desarquivaram, mas dificilmente será punido, só se ele cometer uma nova infração, que pode ser, mas geralmente essa situação aí não tem punição não, tá? O Wesley Ironics, os ingressos caros a torcida tem que retaliar, o clube tem como buscar outras formas de ganhar dinheiro. Eu concordo, mas eu estou pedindo para vocês abrirem uma exceção hoje no jogo contra o Vasco. Hoje. É importante a gente lotar o nosso setor. É questão de honra, tá? Hoje era muito importante que vocês apoiassem e apoiassem o basquete na sequência também no Maracanãzinho, tá? Eu tenho certeza que não são os ingressos que mantêm esse elenco. Concordo. E eu vou aproveitar para trazer aqui agora a questão do Alexandre, que é dúvida até para Libertadores. O Flamengo pode ter perdido um jogador aí no jogo importante contra a LDU. Já tem a questão do Alan, que a gente não sabe se vai viajar por questão de traços falcêmicos. Ele tem aquele probleminha que não pode jogar na altitude. Não sei se já é uma situação que já resolveu. Mas o Flamengo perde também o Alexandre, né, que sentiu esse desconforto aí na coxa, tem um edema. Os exames, então, apontaram esse edema na posterior da coxa esquerda e ele está fora do clássico contra o Vasco e é dúvida para enfrentar a LDU na próxima terça-feira pela Copa Libertadores. Então, o Alexandre ainda também, além do jogo contra o Vasco, é dúvida na Copa Libertadores, cara. Infelizmente, fora do clássico aí de hoje e dúvida para o jogo de terça-feira lá em Quito, que estaremos lá com a nossa equipe, com o repórter Gabriel Órfão. Infelizmente, cara, o Flamengo deve ter o desfalque aí do Alexandre, que vinha muito bem na lateral esquerda. O Ayrton Lucas deve ser titular. A gente falou ontem para vocês que o Ayrton Lucas deveria ser titular no jogo contra o Vasco, né? E Léo Ortiz e De La Cruz devem voltar. O Léo Pereira, que atuou no jogo passado, deve ser aí poupado, né? O controle de carga está muitos jogos seguidos atuando. Então, a provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Nicolás de la Cruz, Gerson e Arrascaeta ou Plata. Michael ou Everton Cebolinha e Bruno Henrique ou Juninho, tá?
Então, o Léo Pereira sendo preservado aí por conta do jogo contra a LDU, terça-feira pela Libertadores. Então, esse é o provável time do Flamengo. Eu vou repetir, sem os parênteses, eu vou repetir pelo que se acredita que vai jogar como titular. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Michael e Bruno Henrique, tá? Então, esse é o provável time do Flamengo. A gente, daqui a pouco, né? Antes do meio-dia, a gente traz aí mais informações do jogo, mais outras situações aí para vocês. Lembrando que o meu provável placar hoje, jogo complicado, 2-1 ou 3-1 Mengão, hein? 2-1 ou 3-1 Mengão, o Mengão vence, mas jogo difícil aí, jogo pegado. Flamengo e Vasco aí, que os caras vão estar aí com a torcida com promoção para tentar encher o lado deles, não venderam o leste superior, mas tentaram encher o máximo que puderam lá, né? Fizeram uma situação ali para utilizar o mando mesmo, né, que eles pegaram do Maracanã. Olha só, a gente tem aqui também uma outra situação com relação ao ingresso caro, que é o abuso de preço lá que está acontecendo em João Pessoa. O Procon de João Pessoa vai notificar o Botafogo da Paraíba por ingressos entre 300 e 500. Torcidas do Flamengo e do Clube Paraibano reclamam dos preços nas redes sociais. Tá? Então o Procon vai notificar o Botafogo da Paraíba por esses preços aí entre 300 e 500 reais. Os altos valores têm gerado reclamações de ambas as torcidas, então, nas redes sociais, e acabou que eles vão ter que responder aí ao Procon. Se vai acontecer alguma coisa, se vai mudar alguma coisa, a gente não sabe, mas vale a iniciativa aí do Procon. Olha, uma notícia legal da gente trazer aqui, o Pedro ficou feliz com a forma que o elenco o tratou durante o tratamento de sua grave lesão no joelho. Seu retorno foi bem festejado aí entre os companheiros, a informação aí do Léo José do Coluna do Fla, querido aí pelo elenco, né? O Pedro ficou aí feliz então com a forma que ele foi tratado. O atacante é visto como um dos jogadores mais legais do elenco, gente boa pra caramba, um rapaz do bem, tá? Alguns jogadores chegaram aí à casa dele algumas vezes no início do período, seu retorno aí foi bastante festejado. Então, cara, ele recebeu muito apoio dos outros jogadores do elenco, foi visitado aí pelos jogadores. Então, cara, é muito legal a gente ver o grupo do Flamengo assim unido, né? E a gente sabe que esse time aí, liderado pelo Felipe Luiz, é realmente muito unido, né? E vai ser muito importante essa união para desbancar o Vasco amanhã. Quem sabe até o dia do abandono, o novo dia do abandono. Se o Flamengo consegue meter aí um placar interessante, né? No primeiro tempo, quem sabe os caras possam, de novo, né? Ter o terceiro abandono seguido. Olha, trazer uma última aqui, antes da gente falar do Fla Basquete, trazer as imagens do Fla Basquete. O Arrascaeta anotou 2 assistências na goleada por 6-0, chegou aí a 71 passes para gol, né, assistências, e se torna o maior assistente da história do Brasileirão por pontos corridos. Maior assistente da história. Arrascaeta é o maior assistente da história. Isso é incrível. Arrascaeta é monstruoso, tá? Informação até importante da gente passar, porque renovo Arrascaeta nessa porra. Deixar vocês agora com o Fla Basquete.